Fala, galera, está começando o Clubecast, que é o podcast oficial do clube. Galera, hoje a gente vai bater um papo bem legal, que é os desafios de empreender em casal, viu? E vocês que têm aí a sua esposa, o seu marido, né, vão entender aqui os desafios. E, galera, a pessoa que eu vou entrevistar hoje, a gente se conheceu há bastante tempo lá por conta do Clube Endoriz, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Eles têm uma gelataria aqui em Fortaleza, galera, que é sensacional. Inclusive, quando eu vou lá, eu só peço sabor, toda vida. Normalmente me acostumei, né? Mas você que tem vários sabores assim diferenciais. Eles têm a gelateria Belucci, né? E tem a forneria Morose. É isso? A pizzaria Morose, na verdade. É o Forno Moroso. Forno Morose. Show. A gente vai entender como foi a construção desse negócio há mais de 10 anos. Né? A gente está aqui com a Andrea e com a Afra. Seja muito bem-vindo aqui ao Clubecast. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar novamente com você, Bruno. Show, Marta. E a gente também está aqui com a Rita. E aí, o que achou do tema aí? Não, Você que ainda está atrás da sua esposa. Né? Não, eu fico imaginando assim, empresa familiar já é um desafio, né? Então imagina empreender em casal, realmente. Porque assim, você briga na empresa e vai embora no mesmo carro e quando chega em casa, como é que separa isso? Eu acredito que muita gente vai se identificar e vai pegar os insights aqui, porque já são 10 anos, né? E vai decidir fazer ou não, né? Também vai ficar a critério. Mas se são mais de 10 anos, eu acho que tá dando certo, viu? Apesar do desafio, tá dando certo. O André tá pensando muito. Tá duvidando. E pessoal, assistindo, né? Então, presta atenção no que vai fazer. Não em casa a gente Porque senão em casa vai dar briga. eu vou criar a primeira discussão agora. Aqui é um presentinho do Clubecast, vocês têm que decidir quem é que manda na relação. Quem é que manda? Quem é que vai pegar? Olha aí, mora que você deu Ele já sabe quem é que manda. É a resposta. Aqui é um presentinho da gente que a gente dá normalmente pros convidados, né? A caneca oficial do clube. Que legal, já vou inaugurar então. Que massa. Já a gente sabe que são nossos filhos que vão beber esse. Que legal, gente. Obrigada mesmo. E pessoal, pra gente começar aqui nosso papo, inclusive eles trouxeram aqui, pessoal, pra gente degustar. Lucão, traz aí a. É verdade. Vai ser a oportunidade de você provar outros sabores, né? Também, porque se você Qual que você sente? Eu só pra morango. morango é o único que eu não trouxe. Não acredito. É melhor que Não, mas eu já degustei na época o flor de sal, né? Caramelo flor de Sim, sal. flor de sal, pronto, também é sensacional. Né? O meu irmão só pede o pistache. Então, tipo assim, existe aqueles que é padrão, né? O morango normalmente é o sabor que as crianças gostam. Paladar infantil. Legal. Deixa eu te ajudar, Bruno. Vai, pega aí. Aqui é ao vivo, galera. Eu trouxe alguns sabores hoje que fazem um pouco parte, assim, não só da nossa história, mas que tem algumas histórias por trás deles. Legal. Então, Também. pode ir abrindo? Claro. Ó, a gente até mudou o selo aqui dos 10 anos de Belucci. 10 anos já. 10 anos. Aí, quais são os sabores aí? Vamos lá. Eu pedi hoje o pistache, que é o clássico, né? O campeão de vendas da casa. Pedi o doce de leite. Eu falei, meu irmão gosta demais. Ó, pedi o doce de leite porque o doce de leite é caseiro, a gente que faz e tem que ter uma história por trás dele. O creme de baunilha, que é um clássico que a gente tá usando uma baunilha brasileira que é bem especial. E o aranchoco, né, amoroso? Que é um sabor vegano que o André levou muito tempo para produzir ele. Então ele é um queridinho nosso também. Legal. O que é que vocês preferem? Mas você... Esse aqui qual que é? Pistache? Pode botar um pouquinho de cada? Pode. Então tá. Eu vou querer do Esse é o pistache. doce de leite. Deve derreter um pouquinho só. É. Doce de leite. Ah, eu tinha esquecido de você chamar pra botar no freezer, né? Não, mas tá A gente come ótimo. Agora tá ótimo. Milho. E esse chocolate, ele tem pedaços de laranja cristalizada e ele é vegano. Nossa, aí. Nath, Posso aproveita, servir? Nath, vem pegar o seu, Nath. Você tá querendo. Ah, Pega tem aqui o dentro. maço também. Bruno, um pouquinho de cada, pode ser? Não Sim, tem preferência? sim. É por isso que o Bruno malha tanto, sabe? Pra poder... Então, quando tem os convidados da área de gastronomia, tem que malhar em dobro, né? Então... Prontinho. Posso servir? Olha aí, Nath. Um pouquinho de cada, Nath. Show.
mesmo com dia de chuva, é bem-vindo o gelato. Engraçado que nos países que tem neve, eles consomem independente, né? Frio, faça Sim. chuva, faça sol. É pra levar pra lá, Nath. Inclusive, Dá de pegar. dá pro Márcio. Prontinho, fiquem à vontade. Pode passar aí na câmera. Pode passar na câmera. E a gente faz do Clubecast ao vivo mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? Aí, por favor, Nath, leva pra lá. Pra vocês provarem lá. É, pra lá. Só pra limpar um pouquinho. Deixa eu usar um desse aqui. Agora vai ficar mais gostosa. Agora a conversa vai ficar A gostosa. conversa vai ficar melhor agora. Só pegar, não pegar foi minha colherzinha, mas tem. Mas vamos lá que a gente... Tem dentro desse saquinho, ó. Dá uma colherzinha. Os coisinhos, pega aí. Dá só uma palhetinha. Uma palhetinha pro Bruno, que ele tá sem a palhetinha. Tá dentro desse saquinho aí, ó. Nossa, muito bom. Massa. E vamos continuando aqui, pessoal. Eu quero entender, inclusive, como é que começou a marca Belucci, inclusive o nome, né? E pra gente poder entender como é que foi a empresa em si, na criação. O nome é o sobrenome do André. Ah, então acho que é ele que manda, viu? E, na verdade, quem escolheu fui eu. Ah, Nossa, legal. Porque no começo eu não queria esse nome. Assim, não gostava muito, sabe? Botar um sobrenome como nome de uma empresa. Aí eles... Mas aqui é... É bem comum. tipo, não, na Itália também, mas assim, eu nunca curti muito essa Sim. ideia, sabe? Porque me parecia um pouco egocêntrica como coisa, sabe? Mas assim, no final eles convenceram, não, Belucci É o nome doce, é um nome fácil de se pronunciar. Assim, eu Sim, sempre na gostei. verdade. assim, muito bem. Soa muito bem. Exato. O meu sobrenome é italiano, mas era bem mais complicado, Colodete. E aí era um negócio muito comprido, mas o ainda é Belucci é bom. curtinho. Sim. Enfim, Essa e aí ideia foi- surgiu lá na Itália ou aqui mesmo? Da Belucci? Isso. Acho que aqui, né, Moroso? Do quê? Do nome ou da empresa? Não, da empresa. da empresa Da mesmo. empresa não, surgiu lá. É. Lá. Surgiu lá porque a gente era de área totalmente diferente. Eu trabalhava em banco de investimento, ela da área de moda. Eu sou da área de moda. Nossa, é... Tudo a ver, né? Exato. Só vamos dar um relato. Hoje a gente faz sorvete e pizza. Exato. Mas por que gelato? Tipo assim, Porque quando eu estava lá, eu gostava da gastronomia no geral, vindo da minha mãe, mas no geral mesmo. Também cultura italiana, que é muito atrelada à gastronomia 360 graus. E gostava tanto do produto quanto do business do sorvete. E aí eu fiz muitos anos, 2 anos antes da gente abrir a Belucci, eu fiz um curso, universidade, se chama Universidade do Sorvete, que é uma escola considerada a mais importante do mundo, não, do gelato lá na Itália. massa. E assim, eu fiz sem muitos objetivos para frente, mas eu fiz... Você ainda estava no mercado financeiro nessa época. Sim, eu trabalhava na Irlanda, em Dublin. E é isso. Então, e depois que eu fiz esse curso, eu botei na gaveta, não? Aí, quando depois a Fra teve que voltar para o Brasil, e a gente pensou de fazer uma experiência, poderia ser também curta no Brasil. Obviamente, a escolha mais simples era permanecer na minha área. E ela- Na dela, ela já estava trabalhando aqui com a própria marca, uma marca de roupa pequenininha. Eu tive uma marca de roupa que eu produzia tudo. É. Eu costurava, eu modelava, eu vendia, No padrão, né? É. Mas legal. fazia Exato. tudo, modelava, Então, botava e saber costurava. que empreender sempre teve. Sempre teve. Eu fazia faculdade em São Paulo, eu lembro que quando eu vinha de férias, eu sempre trazia dentro da mala coisas da 25 de março para vender, tinha de tudo. Legal. De bijuteria, de roupa, de tudo. Então, eu sempre amei muito a parte comercial. E, assim, a moda foi algo que eu estudei, mas que, de uma certa forma, eu estudei negócios da moda. Então, era a moda voltada, assim, a parte empreendedora no âmbito da moda, né? Sim. E, de uma certa forma, ela nunca deixou de fazer parte, assim, da nossa vida, porque sempre trabalhei muito a parte criativa, né? Que é o que eu tento, a estética, o visual e tudo. Então, é algo que eu sempre consigo aplicar dentro da Belucci, assim, e da Amoroso. E nos nossos projetos, a moda, ela me deu um olhar 360 graus na parte de criação, de design, de comunicação, de tudo. Então, Sim. foi bem importante. E essa união começou como assim? Quando vocês se conheceram, vamos montar uma empresa e é uma gelateria.
A primeira unidade, como foi isso? Para poder realmente iniciar o negócio? Porque a primeira unidade é lá ali não é... Na Vajota, Ali, no como é? Meireles. Frei Massueiro. Ali é Frederico Borges. Frederico Borges, sim. Então, quando o André estava no mercado, eu voltei para o Brasil, né, Sim. antes, porque aí eu terminei minha faculdade em São Paulo, fui fazer minha pós-graduação na Itália, em Firenze, e até aí não conheci o André. Minha família é de origem italiana, mesmo que meu pai, eu sou cratense com muito orgulho, eu sou lá do Cratim de Legal. Açúcar. E aí, quando eu terminei minha pós, que eu quis melhorar o inglês, enfim, uma experiência da língua, eu conheci o André dentro do avião, indo para a Irlanda. E ele morava na Irlanda, né? E aí, enfim, a gente Aí foi amor à primeira vez. Aí se apaixonou. Ele não gosta Ele quando eu não falo assume, isso, né? né? Porque tem várias vertentes. A gente tem uns amigos que contam as Exato, histórias. também porque ela me deu no avião, me deu serenata de amor. A serenada. Serenata de amor. Ela falando que estava sobrando na mala dela. Né, amor? É uma longa história. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas, enfim, no final eu acabei ficando 1 ano na Irlanda e voltei para o Brasil e ele ficou à distância. Então, nesse período que a gente ficou à distância, a Belucci, ela meio que surgiu como uma ideia, assim, de a gente empreender, mas também de ficar junto. Sim. Então, aí eu voltei para o Brasil, a gente fez todo esse estudo, ele fez a Universidade do Gelato. E, enquanto isso, eu fiquei aqui no Brasil, pesquisando ponto, entendendo o público, entendendo o local, porque nada nos prendia à Fortaleza em si, entendeu? Então, a gente poderia ter escolhido qualquer estado do Brasil naquela época. Sim. Inclusive, a gente até cogitou ir para o sul do país, só que, de fato, em Fortaleza, a gente ainda não via uma gelateria que tivesse esse propósito, né? Da seleção da matéria-prima, esse processo de produção, maquinário, enfim. Então, a gente ficou à distância estudando todo o business por mais ou menos 1 ano, né? Mais ou menos 1 ano. Então, ele fazendo toda a parte do business plan e eu aqui em loco, pesquisando o ponto e encontrando o momento certo. Quando eu encontrei aquele ponto lá na Frederico Borges, a Frederico Borges, principalmente ali naquele pedaço, ela era meio abandonada. Não era a menina dos olhos, como, por exemplo, é hoje. Principalmente há Entendeu? 10 anos atrás. Exatamente. Sim. Tinha o terreno baldio do nosso lado, que era um estacionamento. Sim. O ponto que hoje é a Belucci era um ponto que estava em obra, assim, era um negócio meio... Era esquisito aquela rua, certo? Mas eu via potencial naquele ponto. Conhecendo melhor também a cidade do que o André, que não é daqui, eu liguei para ele e falei, olha, eu encontrei um local que eu acho que tem tudo a ver com a gente, eu acho que pode dar muito certo. E aí, quando eu encontrei o local, em questão de semanas, ele pediu a demissão. Nossa. Aí ele pediu demissão. E aí era, para mim, assim, se coloquem no meu lugar. Você tem a opção de ir para qualquer lugar do Brasil para você começar uma vida. E aí eu tinha muito medo de vir para Fortaleza. Tinha a questão da insegurança, né? Enfim, tanto profissional quanto do estilo de vida mesmo, Sim. né? Ele vindo do mercado financeiro, morando na Europa, pra cá eu tinha medo dele ser assaltado, de acontecer alguma coisa. Eu me sentia nessa responsabilidade, Sim. né? Que era uma realidade, na verdade. Então a gente teve essa conversa também muito clara lá na época, no início. Olha, a gente pode, a gente não tem a necessidade de vir para Fortaleza, a gente pode ir para qualquer lugar. Mas, de fato, a gente via um potencial muito grande aqui na nossa cidade. Sim. E eu amo o Ceará, assim, eu costumo dizer que eu saio do Ceará, mas o Ceará não sai de mim. E hoje eu acho que esse espírito vem às vezes, mais do André do que até de mim, porque ele virou um cearense também, de alguma forma, um nordestino. Então, ele ama morar Legal. aqui também hoje. E aí, quando eu encontrei o ponto que ele pediu demissão, aí a gente começou o projeto botando a mão na massa mesmo, né? E aí começamos só nós dois, bem devagarinho, um passinho de cada vez, sonhando, mas assim, vivendo um dia após o outro, né, Amoroso? Mas eu sempre gostei lá da Belucci justamente por conta do propósito, né? Porque você reconhece isso na marca. Você vê que é algo natural, tem aquele cuidado, né? A parte que é a produção, né? Você vê a produção qualidade. transparece e tal. Então isso já estava inserido desde o início. Sim. Era uma coisa importante que sempre falo, tipo, a gente queria muito empreender, a gente tinha essa ideia, a gente estudou, assim, tudo bem, mas a gente sempre falou, a gente fez a empresa para nossa escolha e a gente escolheu de deixar o nosso trabalho stand-by, antigo, para tentar, não, também a nova vida de empreendedor. Mas
a nossa empresa tem que continuar desde o princípio a seguir os princípios que a gente sempre quis que fosse como cliente. Sim. Então, a questão de ser produtos não, artesanais, naturais, com aquela qualidade, com aqueles princípios de produção, etc. Sim. Se muitas pessoas, você faria muito mais sucesso se você fizesse isso, olha, não, essa aqui não é a minha empresa. Eu posso fazer, poderia ser o gerente, não, o responsável de uma outra marca que não sou eu o proprietário, eu faria bem. Sim. Mas não pode ser a minha, porque eu não seria capaz de botar o meu nome nesse tipo de produto, entendeu? Então, é isso que foi a nossa escola desde o começo. Legal. É porque a nossa empresa, ela nos representa em todos os sentidos, assim. Eu preciso ser o que eu acho que o André, falando em poucas palavras, eu não conseguiria vender algo que eu não consumisse. Sim. Exato. Que eu não Exato. acreditasse Você não vende o que como você não cliente. compra, né? Exatamente, eu não vendo o que eu não compro. Exato. E aí, eu acho que a Belucci, ela representa muito isso, assim, ela conta a nossa história na nossa essência, assim mesmo. A nossa história de amor, eu digo assim, porque... Como foi o início, Porque assim? foi uma A gente forma de a gente montou, ficar- já deu logo certo, como foi o desafio inicial. Até porque, tipo assim, há 10 anos atrás, era muito presente só a questão do sorvete. Tipo assim, o gelato ainda estava iniciando, Surgindo, né? Então, tipo assim, o pessoal ainda não entendia ainda a proposta do E gelato. a diferença, né? Inclusive, explica aí até por aí a diferença do gelato do sorvete. Eu já conhecia a marca. Porque assim, não, vamos lá, sem briga vocês dois. Não é nem um casal. Casal pra tá brigando. Só eu e o André que temos o direito de estar brigando. Não, brincadeira. Então, o gelato e sorvete, eu sempre gosto de dizer que não muda nada. Gelato e sorvete é a mesma coisa, é igual pizza. Pizza é aqui, o nome pizza virou um nome internacional. Se você falar pizza em qualquer lugar do mundo, É pizza. é pizza. O nome gelato, ele também foi internacionalizado. Então, ele é gelato aqui nos Estados Unidos. Em qualquer língua você fala gelato e você se comunica para dizer que é o ice cream ou que é o sorvete, enfim, o que for. Mas aqui no Brasil, a gente costuma caracterizar que o gelato, normalmente, ele vem mais da origem italiana, ele acaba sendo um gelato mais cremoso, com menos cristais de gelo, que segue um pouco a filosofia do gelato italiano. Mas, no fundo, gelato e sorvete é a mesma coisa. Assim, na origem da palavra, entendeu? Mas, normalmente, caracterizam o gelato por algo mais gourmet, vamos dizer assim, né? Mas eu não tenho frescura, não. Eu faço sorvete às vezes também, viu? Sim. Mas como foi o início? Tipo assim, a aceitação do público, a marca em si presente no mercado? Qual a estratégia que vocês usaram para alcançar? Sim. Até a gente começando a frequentar a Acho que você loja. podia falar do pistástico. Você falava. Porque na época também que a gente abriu, tinha acabado de abrir uma outra gelateria que tinha um sabor muito famoso, que era... Não tinha ainda, é muito famoso, que é o leitinho, né? Então, muitas pessoas diziam, vocês precisam fazer o leitinho, porque é isso que vocês vão vender, vocês vão fazer sucesso com isso e tal. E isso era o oposto do que a gente queria seguir, porque a gente tinha muito forte esse propósito de trabalhar com matéria-prima natural, nenhum insumo, nenhum ingrediente que fosse industrializado e criar o nosso próprio sabor, né? Sim. Então, na época, a gente tinha ali o nosso Belucci de lata, que é como se fosse a nossa base de leite, creme de leite fresco, né? Sim. Que estava longe de ser o sabor do leitinho, mas era a nossa proposta, era isso. Então, assim, a gente sabe que quando você está ali com uma proposta inovadora, você tem um tempo, né? Para você fazer com que as pessoas conheçam, abracem a sua ideia e se deem também a oportunidade de provar algo novo, né? Então, no início, a gente ficava com os cálculos assim, não, se entrarem X pessoas por dia, então vai dar tudo certo. Aí, às vezes, eu ficava assim, quando você abre, ninguém te conhece, né? Às vezes eu ficava, não, vou lá na porta. Aí eu ficava com a primeira pessoa que passar, eu vou oferecer o gelato, porque eu quero só uma oportunidade para mostrar um produto novo. Sim. Eu tenho certeza, eu tinha isso muito claro, assim, tenho certeza que se eles me derem uma chance de provar só uma vez, eu vou conquistar esse cliente para sempre. Legal. E aí, no início, a gente ficava muito dentro também, né, Moroso? Tipo, isso foi uma coisa que eu acho que fortaleceu muito o nome da marca, assim, o contexto, né, todo, como um todo. Porque a nossa ideia não era só vender um produto de excelente qualidade. Era estar ali nos bastidores e na linha de frente também. Então, isso também era algo inovador aqui, há 10 anos atrás, quando você O empreendia dono tá ali, né? o dono mostrar a sua presença. Então, há 10 anos atrás,
você não via uma pessoa na linha de frente tirando lixo, varrendo, colhendo, tipo, atendimento no caixa, no balcão. Então, às vezes, muitos clientes nem entendiam, achavam até esquisito, são os filhos dos donos? Quem são? Sim. Né? Não entendiam. Então, assim, a gente sempre também tinha essa ideia de que todos precisam ser tratados da mesma forma. Seja os meus funcionários pelos clientes, como os clientes pelos meus funcionários. Então, isso também foi algo que fortaleceu muito o nosso nome, a nossa presença. Que foi até algo negativo depois de um tempo, né? Porque quando a gente precisou também ficar mais nos bastidores, enfim... O pessoal perguntava Porque vai crescendo, tá Ixi, já vai perder a qualidade. não tá mais presente, sim. Já não vai ser mais bom, né? Porque não tinha a nossa presença visual ali no dia a dia, né? Sim. Mas não sei Isso nem não- se eu fugi da pergunta. Não, essa é- mesmo. Inclusive, eu queria até entender um pouco dos big numbers do negócio. Tipo, atualmente são quantos funcionários? Quantas São lojas? quantas lojas e tal. Então, a gente, como eu estava falando, a pandemia deu uma boa A enxugada. gente vai daqui a pouco falar do É, desafio da daqui a pandemia. Exato. Hoje a gente tem três é difícil porque a gente tem dois marcas, não? Tem a Bellucci, não, Sim. especializada em sorvete, e a Morosi, especializada especialmente em pizza, mas em produto de forno. Sim. Então, a nossa ideia, hoje a gente tem, costuma dizer que tem 3 lojas, mas são 3 lojas que poderiam ser 6. Vamos dizer 5, porque uma está quase chegando, não? A metade sim. da Morosi, perto da Bellucci e da Barjota. Que é o Inclusive, spoiler. é um já spoiler. Exato, exato. Então, a gente tem três pontos, mas que em cada ponto nós temos 2 marcos. Isso foi uma escolha que veio 5, 6 anos atrás, de começar não usar o nome da Bellucci, porque nasceu antes o sorvete, que é a Morosi, não usar o nome da Bellucci, que já era referência para sorvete, mas criar outro marchio que fosse referência para outro produto, porque eu fui sempre muito convencido que cada marca, cada pessoa precisa ser muito boa em um produto, em uma coisa, não consegue abraçar tudo. Então, a Tem que ter um Bellucci... livro ali, é a única coisa, né? Um foco, uma coisa só. Exato. Eu, assim, a nível de marketing, eu acho que é muito mais, você consegue convencer muito mais, não, o teu público do que Sim. fazer tanta Várias coisa e você dizer, não, sou melhor em tanta coisa. Não. Sim. Você pode ser, às vezes, melhor em uma coisa. Então, a Bellucci focou totalmente na parte do sorvete e a Morosi focou quase 100% na parte de pizza alla romana. Então, não é nem todas as pizzas, não, é pizza alla Pizza romana. Nossa, E eu produto não conheço ainda. exato. A gente vai gravar o vídeo lá. Exato. provar conhecimento. Então é isso. A resposta é: a gente tem 3 pontos que podem ser considerados 6. Sim. E de funcionário hoje, acho que 40, 30, Mais ou sim, menos. entre 30 e 40. E sim. todas essas lojas são próprias, né? Nenhuma franquia. Toda loja própria, nada é franquia. Já receberam a proposta? Ei, vamos franquia. Já. Muitas. Muitas. Mas Mesmo. tem esse projeto ou Não não? passa pela cabeça ainda no momento. Passa mais pela minha cabeça do que pela cabeça do André. Sua preocupação seria muito a marca, qualidade, né? A qualidade. Então, a qualidade hoje, posso dizer que a gente poderia também enfrentar esse problema, especialmente na parte do sorvete. Na parte da pizza eu acho um pouquinho mais complicado. Sim. Né? Mas na parte do sorvete eu acho que a gente conseguiria um pouco lidar com isso. A coisa que não gosto muito da parte da franquia, mesmo que sou aberto também no futuro, não fecho nunca fecho as portas, Sim. mas até hoje não consegui pegar essa coragem de franquear, pela questão que eu quase, assim, teria medo de dar na mão de outras pessoas, também um medo de empreendedoria, não? No sentido que Empreendedorismo. já aconteceu com a gente sim. que uma loja não deu certo porque o ponto não estava bom, mesmo que o produto é sempre o mesmo. Sim. O produto é bom, mas você coloca de 1 quilômetro de distância na mesma cidade, Ou aquele é o ponto não público que funciona. não... Sim. Então, às vezes, se eu tô lá, eu consigo lidar também com as coisas péssimas, não, do negócio.
E quando dou na mão de outra pessoa, eu quase me preocupo também dessa coisa, porque não, assim, É um não gostaria, não gostaria que ele se Não só pelo dinheiro, né? Tipo assim. tipo, não, assim, ele, não, depois de 2 anos que ele abre, fala, André, não dá certo, porque não deu certo Claro. aqui, assim, não Agora- gostaria Sim. passar para essa fase, para essa legal. história. E o Bruno falou uma coisa aí e faz sentido perguntar aqui pra vocês. Quando é que o foco sempre foi fazer ter um negócio de sucesso, ou vocês queriam ter um retorno financeiro? Lógico, é consequência, mas assim, o foco foi no dinheiro ou tinha alguma coisa... O foco principal, corrija-me se eu estiver errado, Tá. era a gente ficar junto. Eita, agora... O foco, se a gente tiver que falar, que diga E diferente. também casar é bom, né? Porque mantém a união ali. O foco inicial, primeiro a gente tinha que encontrar uma forma de ficar junto. Legal. O que vinha depois era consequência. Só que assim, eu vou falar por mim, mas eu acho que eu posso falar pelo André também. Eu acho que o dinheiro, ela é um reflexo, é uma coisa que vem, acontece. Sim. Só que assim, você precisa fazer alguma coisa para que isso aconteça, né? Mas assim, pra gente é mais uma realização pessoal de eu fazer algo que funcione, que seja bom, que eu consumiria, que eu possa ser cliente do meu próprio produto, né? Legal. E que tenha sucesso, que assim, que seja bem quisto, vamos dizer assim. Acho que o dinheiro é uma consequência, entendeu? É tanto que É assim, uma consequência, mas não é nem justo dizer que é uma consequência, no sentido que é a mesma resposta da franquia, especialmente da minha formação antiga, não? Uma empresa precisa se sustentar e sobrar dinheiro. Esse é o princípio natural de qualquer empresa. Mesmo que eu faça uma gelateria, que faça uma farmácia, que faça qualquer coisa, ou que venda sapato. Sim. Então, se sobra 1, ou sobra 10, ou sobra 100, não me interessa. Depois eu avalio se permanecer com aquele... Mas se vai começar a dar -1, 0 ou -5, aí sim que é um problema. Sim. Então, uma empresa precisa sobrar dinheiro. Então, esse é o... nenhum amor vive debaixo da ponte. Exato. Então, esse é Foco no resultado tem que ser o básico, Exato. entendeu? Obviamente, uma empresa pode sobrar mais, menos, mas se sobrar, significa que Que teve tá um sucesso, Sim, entendeu? tá, E consegue continuar por muitos anos. Então, esse é o princípio básico. Obviamente, eu vim para o Brasil para a gente ficar junto. Isso aqui sim é Só verdade. valendo É verdade. Aí, depois, Mas a primeira loja foi ali o formato de rua, que chama. Depois, por que vocês migraram pro shopping? Assim, por que não migrou para outra loja de rua? Já que era um modelo que deu certo. Assim, porque shopping Você só tem no muitos gráfico? convites. Você, quando começa a fazer sucesso, na verdade, na Itália não tem muito essa cultura de shopping. Aqui tem muito mais Sim, como era nos sim. Estados Unidos. E quando você começa a fazer sucesso, é normal que o convite chega. Sim. Aí, eu nunca fui cliente de shopping, tá? Você pode Até dizer num podcast, pela mas cultura lá, né? eu ainda hoje não sou muito cliente de shopping. Tá? Sim. Eu Vocês não vão me encontrar. Exato. Muito difícil. Se você me Só encontrou lá, trabalho. significa porque estou trabalhando. Sim. Então, eu era muito distante desse tipo. Mas o convite chegava, o convite era insistente, o convite sempre falava, Eram não... convites agressivos também. E falando a nível Brasil, falando com nossos fornecedores, falava, olha, mas essa marca fez muito sucesso dentro do shopping, fora vocês conseguem fazer muito menos. E aí a gente cedeu. Hoje, especialmente pós-pandemia, a minha opinião é que eu não faria os mesmos passos. Exato. O primeiro shopping foi Guatemi. Sim. Era o shopping foi Depois o- Guatemi. Depois do Rio-Mar. Mas se eu hoje Em pudesse... Recife não é shopping, é rua. É rua. É rua. É rua. Sim. Eu hoje gosto muito mais do business na rua porque eu sou livre. Livre de escolher o meu destino, entendeu? Sim. O meu futuro. É porque é meio engessado quando é no Muito shopping. engessado. Assim, Só para te dizer, além de todo o restante, não contratuais e tudo, mas a coisa mais engessada também é a questão de horário. Sim. O nosso horário na rua, Tem que seguir. a gente vende muito pós-jantar. Sim, sim. A gente no shopping precisa fechar 10 horas. Esse é uma falha de faturamento no nosso balancete no final do mês que é muito grande. Sim. Então, quando a gente que trabalha muito lá na Varjota, quando as pessoas saem, não, São Paulo 9h30, comerciais. 10 Feriados horas, também, né? né, Amoroso? Feriados. Tem feriados que o shopping fecha, E tem que seguir. só abre praça de alimentação, não é o mesmo Não coisa é, que você uma não vai lá rua. só pra comer. É. Exato. É. Então, não é somente de opinião pessoal, mas é também
essa questão. Percepção de mercado, né? Percepção do nosso negócio. Sim. O nosso negócio é aquele aí, o nosso horário são aqueles, então a gente precisa seguir também isso. Aí depois que foram feitas as 3 lojas funcionando, aí veio a ideia da pizzaria. Não. A pizzaria veio em 2016, Sim. então, que foi em Recife. Lá em Recife. Começou lá, na verdade. Exato. A primeira Então, foi- a gente abriu a Varjota, abriu o Iguatemi, e logo depois do Iguatemi, a gente foi para Recife, abrindo também a Amoroso. Eu imaginei que a pizzaria surgiu depois da pandemia, então vocês Não, passaram 2 negócios não. pela pandemia. Exato. A gente tá O três, Rio Mar rapaz. foi que abriu durante a pandemia. Na verdade, o Rio Mar, a gente fechou o contrato com o Rio Mar 15 dias depois, surgiu a pandemia. Exato. E aí, nossa, aí lá foi desespero total, porque a gente abriu uma marca nova em um estado novo, Sim. né, que ninguém nos conhecia, em um shopping, com todo o maquinário importado, com câmbio que foi para não sei quanto. Que ia Enfim, fechar. foi loucura. Caramba, Meu Deus do céu. que desafio, viu? A gente passou Sim. quantos meses para conseguir... A obra deveria ser A gente 3 meses. deveria abrir em maio, Maio. e a gente conseguiu abrir só final de novembro. Caramba. Quase. Olha isso. E como foi, inclusive, tipo assim, quando surgiu a questão assim, pandemia, vocês já tinham delivery, não estavam no delivery, como é que estava a situação? Como é que eles reagiram na pandemia para conseguir se sobressair? O delivery tinha. O delivery do nosso sorvete é uma parte. Eu não sei os dados no Brasil, não, do delivery do sorvete, mas obviamente faz parte. Obviamente aumentou nesses anos, mas não é uma parte muito importante do teu faturamento, porque o sorvete faz delivery, sim. Mas eu acho que não é como um hambúrguer, como uma pizza, que Uma obviamente refeição, né? uma refeição, exato. Então, a gente tinha o delivery, obviamente, quando surgiu a pandemia, a gente tentou focar também naquelas partes de delivery que a gente não estava ocupando, não era só iFood, mas era também com WhatsApp, Venda de etc. Mas, obviamente, permaneceu uma parte bem fraca do total do nosso faturamento mesmo na pandemia. Foi bastante Pensou em algum momento pesado. assim, fechar e tal? Pensamos. Na segunda, não na primeira, porque a primeiro lockdown a gente conseguia, a gente pensava, Tinha caixa, sei não lá tava quanto, sei lá quanto vai durar, não? Você pensava 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 Todo meses. mundo assim. Aí depois reabriu, não, todo mundo feliz também, porque teve uma pequena teve, reação no mercado, aí depois chegou janeiro, fevereiro, novamente lá embaixo. Aí na segunda pandemia que veio esse pensamento negativo. Claro, porque realmente, viu, você, tipo assim, você é muito presente, você faz muita coisa ali que é no dia a dia presente, né? E de repente não poder mais a pessoa ir até o local, que às vezes a pessoa não vai, não só às vezes para tomar um gelado, às vezes você vai para o ambiente para conversar, para trocar uma ideia, né? Então tudo isso foi desafiador. Não, foi muito Mas como o desafiador. tema aqui, como empreender em casal, nesses momentos de dificuldade, assim, como é que vocês, em casa, vocês mantinham a calma, sempre tava discutindo alguma coisa? Como é que é isso Esse no dia a período dia a do gente empreendedor? a gente estava na Itália, né? A gente foi de férias com as crianças para passar 2 semanas e acabamos ficando 5 meses. Nossa. Nesse período lá, assim, eu confesso que eu estive mais negativa, no sentido, tipo, vai dar problema, não é só isso, vai chegar no Brasil, o problema é muito maior do que a gente imagina, o que é que a gente vai fazer, e agora, tipo, né, desespero. O André já era assim, né? Isso aí vai durar 2 meses. Ouça, olha aí, o primeiro ensinamento, usa sua mulher. Isso aí, tranquilo, tu vai ver, não vai dar em nada. Já termina. Ele era muito positivo, porque era algo tão sobrenatural e surreal, Mas né? eu sempre fui muito positivo. O André- Eu Não sou foi, positivo da minha natureza. Sim. Não, Preciso, nós né? dois Mas- somos positivos. Sim, é verdade. Nós dois somos positivos. É verdade, Tem que dizer é que, assim, isso é um ponto muito incomum da gente. Legal. Nós temos características bem distintas. Mas isso é algo Sim. muito incomum que a Sim, gente sim, tem. é Nós verdade. dois somos até demais. Até demais. Mas, assim, o André, foi muito importante essa positividade dele também, porque ele manteve muito a calma. O André é libriano, então ele é muito equilibrado, ele pondera. Então, foi um passo de cada vez, não se desesperou, a gente não demitiu E o ninguém. teu qual é o... prosseguiu. Eu sou taurina. Ah. Aí, assim, eu sou tranquila também, mas não pega no meu carro, porque aí, entendeu? Vai dar um problema. Eu sou explosiva em alguns momentos de muitas insistências. Sim. Mas eu acho que
Eu acho que foi um equilíbrio justo, assim, né, Moroso? Foi um... Mas pra vocês, tipo assim, ó, vocês estavam lá fora, não conseguiu voltar. No bateu aquele, tipo assim, caramba, O nosso negócio tá lá e... Não, aí quando bateu o desespero que a gente ficou, não, a gente tem que encontrar uma forma de voltar. Só que aí quando a gente entendeu também o que estava acontecendo aqui e a nossa presença não ia mudar nada porque estava tudo fechado de Sim, qualquer forma, né? Aí a gente entendeu que a gente tinha que agradecer por estar lá também, em um local protegido. Era na Itália? Era. Teve o desespero? Teve, né? Mas assim, também a gente teve, vamos muito dizer lindo, assim... inclusive, lá. É. Quando a proposta tava lá, tipo, toda a paisagem era bonito demais. A gente teve a bênção também de conseguir ficar num local legal, que era protegido, com os pais do André, com as crianças. Legal. Foi relativamente tranquilo pra gente. Sim. Mas chegou uma hora que, né, a gente tinha que voltar, a gente estava preocupado. E aí a gente teve que entrar em contato com a embaixada brasileira para conseguir uma forma de, através da embaixada, conseguir voltar. Que Porque a gente nós já compramos... tinha dois, também, os dois nossos filhos bem pequenos. Então eram com a gente. Sim, Estavam sim. com a gente. Sorte, porque... Imagina se tivesse sido... Não, Não. Nossa, não, é. E nós compramos 3 passagens aéreas, né, para tentar voltar. Sim, porque não sei se vocês lembram, antes começou a fechar um país, depois o Isso. outro. Aí então a gente tinha, sei lá, a primeira passagem, você pra saía cá- lá do Portugal, aí fechou Portugal, mas ainda a Espanha está aberta. Aí vamos comprar aquela companhia que é da Espanha. Pronto, vai comprar para fechar dia seguinte. Aí depois Cabo Verde. Não, fechou também Cabo Verde. Aí a gente não sabia mais o que fazer, entendeu? Aí, quando a embaixada falou, ok, vou colocar vocês numa lista para vir num voo organizado pelo Itamaraty, ok. Só que era um voo que só permitia para mim e para as crianças. Não poderia incluir o André porque ele é estrangeiro. Não tinha passaporte Não tinha brasileiro. passaporte brasileiro. Caramba. Mesmo tendo visto permanente. Ele tem toda a Mas eu documentação não- regular, mas a não era... Itamaraty não incluía isso. Não incluía. Aí eu falei, eu não vou voltar sem meu marido. Não vou. Olha aí, não vai vou. dar certo. Eu não vou, né? Nunca. Uhum. E aí a gente precisou entrar na justiça, porque os voos das companhias aéreas que nós tínhamos passagem, eles estavam voando. Só que eles estavam priorizando novos passageiros, que estavam pagando ali por uma nova passagem. Sim. O nosso voo, que era antigo, eles não estavam remarcando, a gente não conseguia. E aí, um belo dia, o juiz falou que a companhia ela era obrigada a nos fazer voar em 24 horas. Tipo em 48. 48 horas, sei lá. E aí junta tudo depois de 5 meses e volta, né? Porque uma hora a gente tinha que voltar. Tudo aqui acontecendo. Eu lembro que também, nessa época a né? gente fez uma live. Eu tava lá e tu até comentou comigo, tipo, a gente não tá conseguindo aqui voltar pro É. Brasil e tal, ter esse desafio. Foi. Mas aí quando chegou aqui, como é que tava o ambiente? Ainda tava ainda lockdown, tudo fechado? Vocês lembram? Sabe que não lembro? Eu acho que não. Foi, porque tava- Era, sabe, não sei se vocês lembram, mas para gastronomia começaram a abrir Sim. devagar. Tipo, você Flexível, poderia. né? Flexível, poderia abrir, sei lá, até Até X tal hora, hora. Aí depois isso aí. poderia abrir só O um número de dia da pessoas, semana, né? número de pessoas. A máscara, Isso. as Pronto. proteções. Acho que a gente voltou quando era a primeira época, começaram a reabrir devagar, tipo, Sim. flexíveis. Né? É. E como era, inclusive quando vocês abrem em Recife, tipo assim, vocês não estão muito presentes lá Sim. no dia a dia, né? Mas como essa gestão à distância é tranquila? Vocês passaram muito tempo lá para desenhar todo o processo, Sim, para sim. começar? E também tem a minha irmã. Ah, lá já tem alguém familiar que Sim, você sim. conta. A pessoa que é mais específica, especializada na parte de panificação é minha irmã. Então, quando a gente Cecília decidiu, Bellucci. em Cecília 2018, Outro nome completo como é? André Belucci. Belucci? Só- Moroso? Pra isso. Ela chama Moroso, É. pensando assim. Não, Aí você pensa em sobrenomes, né? Não, é porque Não, amoroso é o meu amor, meu amado. Isso Em aí, italiano? isso. Em na Ah. verdade, não é nem italiana, é uma expressão vêneta, da região norte da Itália. Lá, você usa para dizer em terceira pessoa, olha, o meu moroso tá vindo. Você usa em terceira pessoa. Só que eu, desde que a gente se conhece, eu tive esse hábito que eu chamo ele de moroso Que em o primeira brasileiro pessoa. tem isso, né? Eu falo que Que moroso hoje- é quem não paga, entendeu? Moroso, é quem não, moroso, uma pessoa morosa, né? Sim, Morosa, que não, não paga. paga, Não é. paga. Exato, pronto, aí eu... Só que Eu aí falo, hoje fornecedor, todos, posso não pagar? só que aí hoje todos os nossos amigos, todo mundo chama o André de moroso. Exato. Entendeu? Aqui em Fortaleza eu sou famoso para ser moroso. Também os meus amigos me chamam de moroso. Eu falei, você sabe o que significa? Eu falei, não,
Não, quando eu pensei que era só pra dentro também. Não, mas e o moroso com I no final é o plural do moroso. Então seria os morosos. Nossa. Eu e ele, É, moroso, entendeu? Muito bom. Legal. No caso, mas é uma muito expressão bons. carinhosa de dizer meu amado, meu amor. Em sim. Vêneto, né? Na região legal. de Vêneto da Não, Itália. mas é legal que as duas empresas elas têm propostas que eram não diferentes, né? Sim. É diferente, mas a gente. O princípio Nosso princípio sempre foi fast food de alta qualidade. Pronto. Sim. Esse é sempre o que a gente quis fazer. Uma coisa, comida rápida, mas de alto padrão. De alta qualidade. Sim. É mais ou menos isso. E aí a marca hoje tá com quanto tempo já? A Belucci tem 10 anos e a Morose tem Tem 8, 7. 7. E o casamento? O casamento 10, 11 esse ano. Olha aí. Então tá durando, né? Tá dando certo. Durando Tanto a a empresa. e o E casamento. um ano de casamento já formou uma empresa, né? Já formou uma empresa. Exato. Exato. Filhos são 3, Três né? filhos. 3 Caramba. filhos. E 7, como é que é o 5 e desafio, assim, de ter as crianças e tocar um negócio? Assim, A cara dele é melhor. às vezes eu chego pro André, ai, não consegui fazer isso, poxa, eu não tô, sei lá, tô tempão tentando finalizar um projeto que eu não consigo. Aí ele fala, pô, mas nós temos 3 filhos, a gente sabe que, assim, a maternidade, ela desacelera um pouco, assim, nós optamos por botar a mão na massa, né? Sim. Tanto eu como mãe e o André como pai. Então, assim, quando você opta por assim, praticar, né, a maternidade no dia a dia, querendo ou não, você tem que tirar o seu tempo de alguma coisa, né? Então, desde que nós escolhemos assim ser pais, assim, desacelerou. Isso é verdade. Mas assim, por uma escolha nossa também, porque Considerando que a gente é no Brasil, que é muito mais fácil ter ajuda em casa. Sim. porque se É, fosse ter na a rede de Europa, apoio, né? Seria rede de impossível. apoio. É É. impossível. na E isso é Europa, uma outra característica, né? Antes você Exato, pergunta, por que sim. aqui na Itália, na Europa, por que vocês não pensaram em empreender lá? Lá tem essa questão também, é bem mais difícil. Por exemplo, nós não temos, assim, o Mateu, meu mais velho, tem 7 anos. Eu fui ter uma pessoa para me ajudar em casa com alguma coisa quando ele tinha 1 ano e meio. Então, assim, era sempre eu e o André. Sim. Então, hoje, ainda hoje, assim, nós temos 3 filhos, mas tem uma pessoa que me ajuda em casa, que é uma bênção, uma pessoa da família também. Mas, assim, a gente bota a mão na massa com as crianças. Eu Não não levo delega ninguém, pra uma babá, não delego, eu não terceirizo. Sim. A gente que Legal. desce, a gente que brinca, a gente que leva, a gente que cuida, enfim, tudo, sempre. Não tem uma pessoa que eu levo comigo. Então isso, obviamente, Que é uma coisa afeta mais- o business, mas uma escolha de vida, É uma entendeu? escolha, Então, é. você Eu não abro mão sabe, disso. sabe que tem que... Eles Mas comem, legal. eles comem muito gelado. Só acredita que comem pouquíssimo. Às vezes os amiguinhos vão lá em casa, tia, tem Cadê sorvete? aquela- Nunca tem sorvete lá em casa. Nunca tem. Nunca tem sorvete lá em casa. É. Mas assim, a gente se divide, também funciona e dá certo, porque eu acho que a gente tem uma divisão que é bem equilibrada. O André sempre deixa as crianças na escola de manhã, eu sempre pego. Na parte da empresa também, no dia a dia, tem alguns setores que são dele, que eu não mexo, alguns setores que são meu. Essa é a minha Que ele próxima também pergunta, não- inclusive, como é é. a divisão de funções dentro do negócio. Pois é, já posso me antecipar Sim, já? sim. Porque, assim, antes a gente não tinha isso muito definido, né, Moroso? Lá no início, assim, no primeiro ano, tiveram... Também porque a gente tem que fazer tudo no Sim, começo, é, né? claro. fazer tudo Não no tem começo. nada, Não tinha entendeu? muitas divisões. Mas lá atrás, assim, no primeiro até o segundo ano, a gente tinha alguns embates de dizer assim, poxa, por que você quer? Tinha umas discussões, assim, sobre o setor de cada um. Hoje, assim, aconteceu meio que naturalmente, assim, né? Até porque também, com a maternidade, eu, em 10 anos de empresa, 3 filhos, né? Foi tudo muito perto, assim, um do Próximo, sim. outro, muito próximo um ao outro. Então, eu, de fato, precisei ficar mais ausente por muito tempo, né? Mas hoje, basicamente, assim, a gente não interfere muito no trabalho um do outro, mas a gente se divide nas opiniões. Então, se é uma decisão que eu estou um pouco insegura, que eu gostaria de ter uma confirmação, eu sempre consulto o André. Legal. Na parte financeira, assim, de tomadas de decisões também. Às vezes o André tem alguma ideia, o que é que você acha? Enfim, a gente se complementa nas ideias. Mas no dia a dia, o André é calculador ambulante. Eu nem me atrevo. Também ela se preocupa. Não, e aí eu me dá tilt, entendeu? Ele lida com os números, o André saia justa, né? O tempo Sim. inteiro. Tampa um negócio, resolve uma coisa, ele é mestre nisso.
eu me desespero, então eu nem mexo, eu sou a alma criativa do negócio, então Sim. não mexo, e sou taurina também. Então, assim, eu já fico mais na parte da criação, da comunicação, da relação com o cliente, do marketing, enfim, das ideias, enfim. Por exemplo, aí todo mundo fala mais eventos, né? Que é uma parte que a gente está muito forte agora. A gente faz muito evento corporativo, 15 anos, aniversário, casamentos, enfim. Então, aí, no nosso evento do Clubecast, a gente vai fazer um evento grande aberto. Olha aí. Podemos ver, Então, ver. vamos lá, vamos conversar sobre Legal. isso. A gente vai para um evento grande, mais ou menos ali em outubro, mais ou menos. A gente está planejando direitinho para ser um evento aberto. Então vai ser um podcast aberto, Perfeito. trazendo personalidades. Legal. E aí já vai estar vendo lá Está Olha aí. desenhando isso aí. Pois então, não ligue pro André, você já sabe. porque eu lá, né? Entendeu? Porque o André, ele passa para mim isso daí. Sim. Ele vai pra mim. Bola. Então, assim, a gente também fornece gelado para restaurantes, que também é um outro setor que está ampliando muito dentro da nossa empresa. Legal. Então, a gente fornece Não para soube grandes nomes Pronto, aqui de esse, por Fortaleza. exemplo, é um business que, no lugar do delivery, surgiu na pandemia. Exato. Massa. Que a gente Eu não sabia tinha. essa parte. Pois é. Mas Então, real, hoje tem vários restaurantes de Fortaleza. Começou de com Recife, que serve em Belucci. Que tem Belute. Qual Serve as foi que sobremesas começou? com gelato. Já tem Começou. Nossa, mas Coloca que antes da pandemia é capaz que tinha poucos um clientes. restaurante ou Sim. alguma coisa do tipo. Hoje, assim, hoje a gente não sei o número que a gente tem, mas assim, eu tenho certeza que só em Fortaleza acho que a gente serve 15, Sim. 14 restaurantes, Legal, entendeu? legal. Tipo, A gente tem até uma gelateria que compra e revende nossos produtos. Caramba. exato. A gente fornece Exato. até para outra gelateria Exato. também, Massa. aqui em Fortaleza. Exato. Não sabia. É legal porque essa questão da nossa artesanalidade, a gente descobriu que uma coisa que os restaurantes, são bistrô, restaurantes que querem alguma coisa de diferente, Sim, mas- com a gente consegue fazer uma parceria legal no sentido, por exemplo, quero fazer um sabor X, feito Diferenciado. esquisito. Não, Sim. por exemplo, nós temos em uma cervejaria, temos sorvete de cerveja com a cerveja escura deles. Então, com a gente eles conseguem, porque eu consigo Personalizar o que o cliente precisa. Então, fica muito legal também como proposta para o restaurante, É um entendeu? negócio B2B aí. Não... Exato. Tem o próprio, não sei nem se posso dizer o nome, pode dizer nomes de restaurante? Pode. Por exemplo, a gente Tudo que desenvolveu, fizer, eles vão pagar. Pagando boleto assim pra lá. a gente desenvolveu o sabor de matcha, né, o chá matcha para o Mizaki, por exemplo. Que era uma demanda deles. Olha, a gente quer uma coisa e tal. Eles lançaram a ideia. Opa, a gente adora desafio. Porque é japonês. Que é o cara. mate. Sim, A gente tá com essa. Pro Nath, se estiver escutando esse vídeo, guarda o de doce de leite, viu? Acho que nem tem mais. Mas como é que funciona a questão da escolha do sabor? Que eu vejo que sempre tem alguma novidade, né? Vocês tem uma vocês que consultoria, tentam. vocês que... Aí essa parte sou eu. Eu parte- crio as ideias e aí divido com o André para ele executar. Não, o André que O faz negócio é a escola, não? Ela tá dizendo isso só porque a gente tá aqui no meio. Mas ela escolhe, me bota na mesa sem dividir. Não é que depois tem Você que faz pede isso, a minha eu opinião. mando. Então, aí tem É esse daqui, né? Aí eu falo, não, aí você agora que faz. Eu não vou fazer. Pelo amor Isso de daí Deus, é uma né? coisa que. Daí Entendeu? vai, Aí porque o que acontece? Eu amo comercial, a parte comercial eu adoro, assim, né? Então, tudo é Então, possível. tudo é possível. Pro comercial, pro comercial, tudo Tudo é é possível. Aí vai depois na parte técnica, se é possível. Então, às vezes o cliente chega, esses dias chegou uma ideia de uma construtora, tá devendo isso, ai meu Deus. É uma construtora, a gente quer lançar um empreendimento, a gente quer um sabor que tem a cara do empreendimento, a cara da marca, uma empresa grande daqui de Fortaleza. Que Então, a legal. gente quer que vocês desenvolvam um sabor que a gente consiga receber os nossos convidados, os nossos clientes e tal, com algo que nos caracterize. Aí lança o desafio, né? Aí já vem o desafio. Aí eu já vou com as minhas pesquisas, minha alma criativa. Eu fico, vamos fazer isso, vamos misturar isso, vamos pegar uma fruta, eu acho que tem que ser vegano, não sei o quê. Aí eu lanço pro André. Aí eu, tipo, resolvo, entendeu? Só que a parte técnica da produção é dele. Eu tô quase entrando na parte técnica também, porque Seria o André hora. tá extremamente Já sobrecarregado. tem uma demanda pra ti, viu? Lá no evento a gente vai querer um gelato verde de limão. Aí, ó. Isso aqui é simples. Eu já anotei aqui. pode. Isso aqui é simples. A gente tem um de maçã verde, que é delicioso, que a gente fez em parceria na Itália. Mas até uma curiosidade.
Tem que passar o briefing depois. pro Sim, carro. sim, a gente tá fazendo isso. Dois gelatos, tipo assim, o que deu muito certo, vocês testaram deu muito certo, mas também o que, tipo, Que depois não saiu. deu certo, Sim. a gente ajusta. Tipo, já aconteceu várias receitas que a gente testa e não dá certo Claro, porque mesmo. assim... Normal. Mas, claro. mas, tipo, um sorvete que deu certo no sentido de venda ou de sabor? É, tipo assim, não tinha sabor, tipo, pronto, a Afra teve a ideia, te deu, Sim. não, isso aqui agora vai ficar Fixo. lá, Sim. fixo direto. E um que, tipo assim... E como é que vocês fazem para... Tem vários. Vocês fazem para validar aquele sabor ali? Vocês já colocam para vender ou... Não, aí assim, aí a gente já tem, com 10 anos, a gente Processo tem produtivo, uma né? sensibilidade muito apurada para entender se o que é que tá faltando, o que é que tem que botar um pouco mais, o que é que tem que Sim. tirar, o que é que tem que substituir. Essa sensibilidade até os nossos funcionários aprenderam, já os mais antigos, entendeu? Mas para responder uma coisa legal, um gelato estranho, não? Que deu certo e que gostaram muito, foram dois meio estranhos. Foram um de parmesão com vinagre com balsâmico. vinagre balsâmico, que foi um sucesso. Nossa, foi muito bom. E Não, também, Queijo, gelato de e queijo também, parmesão. e também vinagre fez balsâmico. sucesso um gelato de tomate e manjericão, que a gente botou em como se fosse uma torradinha com alho, e você botava como se fosse, sabe, uma Sim. brusqueta, não, normal, Sim. mas em cima era um sorvete de tomate e de Nossa. manjericão. Ficou fantástico. É. Um que no começo eu não gostei, é que a ideia era muito legal para o carnaval, e nós fizemos de caipirinha. Aí que aconteceu que era as primeiras vezes que eu trabalhava de sorvete com álcool, que é uma combinação muito difícil de trabalhar, porque o álcool baixa a temperatura É quente, né? no sentido, se você trabalha... A dificuldade do sorvete, trabalhar com sorvete, é porque você serve o sorvete a uma temperatura de menos 14. Então, você tem que entender, através dos açúcares, de outras coisas, tem que entender como ele não fica pedra e não derreter E não muito derreter. fácil. O álcool baixa a tua temperatura de gelo, não? Então, você precisa lidar com isso. Equilibrar. Exato. E quando você come uma comida abaixo do zero, o álcool ressalta muito. Então, eu fiz a caipirinha, e quando você tomava, praticamente ficava bêbado depois. Era Objetivo concluído com sucesso. era impossível de comer. A cachaça ressaltava. Era terrível, era terrível. Que legal. Então, mas Mas- a resposta era isso. Nossa, mas tem vários sabores assim. Não, que a mas gente fez. esquisito que depois deram. Eu gostei muito daquele flor de sal. Caramelo flor de sal foi o que a gente ganhou o campeonato como melhor Ele gelado. muito, muito do bom. Brasil. Sim, é Exato. muito bom. Foi. Ele é legal. E eu lembro, não sei se foi vocês, mas eu vi que tinha um que era tipo como se fosse um hambúrguer. Foi vocês? Não, foi o último recente que a gente fez, que foi a gente fez uma parceria com a Mulino Padaria e a gente fez um sabor de pão na chapa. Não, mas Pronto. eu acho que ele tá falando da nossa brioche. Ah, o que é o sanduichinho com Isso, gelado. era lá, né? Não? É, lá na Sim. Belucci, é. Não, isso é uma tradição na Itália, né? No sul da Itália é muito comum a brioche, que eles colocam granita, na verdade, que é como se fosse uma raspadinha, Sim. um gelato raspadinha. Normalmente é a base de água ele, né? E aí a gente tentou resgatar essa tradição lá do sul da Itália para cá. Que não é o meu produto que mais sai, assim, Sim. mas quem consome pela primeira vez normalmente fica nele. Então eu Gosta. tenho meus clientes específicos que vêm só para brioche com gelato. Sim, e tem os... Que eu só esqueci foi o nome que você chama. O esteco. O esteco. O esteco, né? Que é o O picolé, steak, né? É o picolé. Sim. Exato. Lá também tem um picolé que você pode... Que afundar mergulha na mergulha no cobertura, aí quando chocolate. tira ele fica durinho. Ele fica por fora. doce. Gostei. Aí nesse aí eu também dou uma valor de morango. É uma delícia mesmo. Mas assim, o gelato, muitas vezes as pessoas associam ele a algo doce, né? A ser sobremesa. Mas ele é um produto que ele está sendo muito usado na alta gastronomia. Sim. Então, quando o André falou desse sabor que a gente fez, que até hoje a gente lembra, né? Que é o queijo parmesão com vinagre balsâmico, ou então a brusqueta, né? Com o gelato de tomate e tal. Ele já é um gelato gastronômico voltado para a cozinha quente. Ele, obviamente, é servido gelado, né? Mas não necessariamente ele é uma sobremesa, Sim. né? Então, nesse período que a gente fez esses sabores, a gente fez nosso aniversário de Não lembro, mas assim era. 2 anos, 5 anos. Aí a gente quis fazer um aperitivo
tudo à base de gelato. Então a gente fez entradinhas com gelato mais salgado, entendeu? Gelatos salgados. Então teve uma outra parceria que a gente fez também com outro chefe que era tartar de atum com gelato de gengibre com limão. Uma coisa assim. Não lembro, mas a gente fez. Enfim, é um mundo paralelo, assim, o mundo do gelato, quando feito com essa proposta, assim, de uma receita, né, bem estudada, bem equilibrada, tudo, ele é um mundo de possibilidades. Sim. Então, voltando para a história dos restaurantes, né, a gente consegue atender com esse perfil também, o que foi um setor novo dentro da empresa. E aí, a gente vai crescendo e no final a gente tem que... Tem que saber o que dizer não também, né? E na questão de business é interessante porque, nesse sentido, a gente, em Fortaleza, não temos concorrência. Verdade. Porque a técnica Sim. e a estrutura para fazer uma coisa personalizada não é uma coisa simples, entendeu? Então, não é simples. Então, hoje não temos uma concorrência nesse sentido, nesse mercado. Nesse mercado é um mercado pequenininho, mas é uma coisa que nos caracteriza, entendeu? Entendi. Então, é interessante na forma de business, empreendedoria. Mas isso aqui em Fortaleza, em São Fortaleza. Paulo... Em São Paulo, nós, por exemplo, fomos nesse Campeonato. campeonato internacional, e nós ganhamos. Então, a gente estava competindo também com as gelaterias de São Paulo, as melhores do Brasil, de Brasília. Com o flor de sal, o sabor. Era um flor de sal revisitado, porque era uma Quem base... deu a ideia do flor de sal? Sim. Era um flor de sal que a gente chamou gosto cearense, porque a gente criou uma base de caramelo flor de sal com doce de caju e castanha de caju. Então, foi um mixer. Para também representar ao Ceará, não? Sim. E foi interessante. Então, mas, com certeza, em São Paulo... Já. Tem já gelaterias que gelaterias, fazem o que nós fazemos aqui. Né? Legal. Caramba, que massa. Exato. Mas viu como a parte criativa complementa uma coisa Sim, Porque Toda a mas- produção fica na unidade, tipo assim, da Vajota ou a produção... Onde é que eu- Não. A gente tem, em cada unidade, nós temos uma produção. Obviamente, tem coisas que a gente faz só na Varjota. Por exemplo, o recebimento do leite fresco, o recebimento das frutas. Porque você pode tranquilamente receber as frutas, já fazer a lavagem, cortar e tudo, e depois enviar para as outras lojas, entendeu? Sim. Faz uma primeira parte, porque senão fica meio difícil a nível de logística e chato também para os vários funcionários, entendeu? Não, e é uma forma também do controle de qualidade, né? Exato. Então a gente recebe no Meireles, mas toda loja faz parte da nossa característica produzir e vender no mesmo local. Então tem uma característica que poucas pessoas sabem, que é o termo artesanal, né? No mundo do gelato, para você dizer gelato artesanal, você precisa produzir e vender no mesmo local. Então é uma característica que nos caracteriza, né? Uma coisa que nos caracteriza, porque a qualidade do gelato ela também está atrelada a isso. Legal. Você produzir e vender no local. Ei, nós guardou o meu. O de caramelo. Hoje doce de leite, na verdade. Rapaz. Acabou. Mas assim, uma Foi coisa que eu muito massa. percebo, não sei se você percebeu isso, mas eu acho que vocês têm uma sintonia muito boa, então... Se complementa. Então acredito que é por isso que o casamento e os negócios também vem dando certo. Inclusive, dá dica pro pessoal, tipo assim, quais são os pilares essenciais aí de um casal que vai empreender, o que tem que ter e tal. Ó, no nosso caso, Acho difícil, um grande né? desafio. Um grande desafio. Eu vou já dar o meu conselho, né? Vamos Sim. dizer assim. Mas antes de dar o meu conselho, eu acho que eu vou dizer o maior desafio. Corrige, o meu, pelo menos. Depois você pode dizer o seu, Moroso. E como a gente divide dos mesmos problemas, quando a gente chega em casa, a gente permanece com a cabeça na mesma proporção daquele problema. Então, às vezes, quando você tem uma pessoa que está em um outro trabalho, enfim, que não faz o mesmo trabalho que o seu, vocês conseguem equilibrar mais os momentos difíceis. Então, às vezes, a gente teve um dia péssimo, muitos desafios, de estresse, algum tipo de problema, só que o mesmo problema que eu tive também é o mesmo dele. E aí a gente chega em casa, e aí, quem é que vai fazer a janta hoje? Quem é que vai cuidar das crianças? Quem é que vai fazer isso? Tá todos os dois sobrecarregados. Tu imagina já tá aí, velho. Que é o pessoal da gastronomia, viu? Mas imagina, viu? Tá todos os dois sobrecarregados. Então, chegar em casa e dividir o problema simultaneamente, isso é mais difícil, porque alguém vai ter que tomar a frente. Tipo assim, e aí
Para mim, esse talvez seja o mais difícil, porque antes a gente conseguia equilibrar. Eu tive um dia ruim, mas você teve um dia bom, e aí você vai balanceando. Sim. Quando você vive as mesmas problemáticas diárias, você consegue ter menos esse equilíbrio. Mas depois de 10 anos, assim, nós somos muito transparentes, assim, no que nós somos como casal e como empresa. Pela Então, importante transparência também. Sim. Não, assim, até eu digo assim, porque às vezes a pessoa demonstra ser uma coisa, em casa é outra, né? De um jeito ou de outro, mas assim, a gente tem uma relação muito saudável que eu acho que construiu naturalmente. Mas eu acho que o que fortalece também são os fatos das nossas escolhas. Nós escolhemos isso. Não aconteceu por acaso, entendeu? O André tinha um trabalho muito bom, ele estava em crescimento. E foi uma escolha que nós tivemos. Primeiro, de ficar junto. Então, começa daí. Vocês fizeram essa pergunta antes. O que é que deu o start, né? Foi isso. E, às vezes, nem todo mundo tem... acontece porque tem que acontecer. Não tem a escolha disso. Quando você faz uma escolha, você tem que estar certo do que você quer. E nós estávamos e sempre estivemos certos sobre as nossas escolhas. Eu acho que isso fortalece. Legal. Alguns casais, pode ser que não tenham essa escolha. Né? E aí, se você não tiver essa escolha, talvez valha a pena repensar, porque não é fácil. Sim. Não é fácil. Mas tem que ter um propósito muito grande por trás para fortalecer. E eu acho que até para a história de vocês gerou muita identificação em relação aos valores de vocês. Né? Vocês falam praticamente a mesma língua. Exato. Mas isso daqui é como a gente estava falando, eu sou muito crítico também e muito, assim... cabeçudo também, exato, na nossa empresa, entendeu? Tipo, como eu falei para vocês, a escolha de empreender com aquele produto, especialmente na gastronomia, eu vejo muitas vezes que chega também pessoas, investidores na nossa empresa e tudo, dizendo, tem um dinheirinho da parte, vamos abrir aqui, abrir lá, assim. Aí eu falo, não, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso de ideia e trabalho, que é diferente. O dinheiro eu encontro. Não tem problema de dinheiro, entendeu? Nem tanta ideia, é a mão de obra mesmo, é botar a mão na massa mesmo. Então, isso que, especialmente na gastronomia, é que eu sempre pontualizei e que pontualizo quando eu sou cliente de outras empresas. Não? Eu não gosto da gastronomia feita para comer. Eu gosto da gastronomia que você poderia também não gostar daquele produto. Você poderia chegar na gelateria Bellucci e dizer, cara, não gosto, mas adoro como eles fizeram aquele empreendimento. Aí sim que pode ser, porque você pode ter outro paladar, não tem problema nisso daqui. Claro. Mas você sabe que se você vem na Bellucci Gelateria, tem aquele propósito. Se você vem na Morosi, tem aquele propósito. É o DNA, né? O que não gosto da gastronomia é quando eu entro dentro de um lugar e... é um mix de coisas, mas que não me passa nenhuma mensagem de, sabe, de estrada não para o futuro. Isso que eu sempre quis, quando eu poderia ter feito muito mais sucesso seguindo a moda, mas nunca segui para não tirar a nossa via. É a mesma coisa na nossa vida. A gente escolheu de ser empreendedor, né? Mas com esses princípios. Se a gente precisa, não deviar esses princípios, eu posso voltar para o meu trabalho. Eu adoro o meu trabalho que eu fazia, entendeu? E recomeça de outro formato. Exato. Porque a gente tem esse desapego, nós não somos apegados. Se um dia a gente quiser, sei lá, mudar, fazer alguma coisa diferente, a gente vende tudo. Pivotar e... exato. E toca junto, inclusive, né? Exato, não tem problema, entendeu? Exato. Assim, o nosso princípio sempre foram isso. Tentar seguir. Exato. Mas assim, a gente sabe que todo casal querendo não tem aquela pequena briga, né? Isso interfere. Tem. Não é fingir que é perfeito, né? Não, nem total. Não, isso tem, mas é saudável, é até importante que tenha mesmo. Sim. Desde que, mas quando é pessoal, interfere na empresa? Quando é pessoal, interfere na empresa, interfere, com certeza. Assim, se você hoje me pergunta, é fácil empreender casal? Não é. Sim. Eu acho que é muito difícil. Sim. Funciona no nosso lado, funciona, mas provavelmente para todas as coisas que aconteceram, nossas ideias, experiência e tudo. Mas assim, é difícil. É difícil. É difícil, não pode E quais são os, tipo, até falando de casal, quais são os planos de vocês, né? Vocês comentaram o spoiler aí da questão da abertura, né? Do Nova Morose. E eu falei certo, né? Foi do Tapas aí. E quais são assim, a visão de futuro que vocês têm, quanto a questão até da Bellucci, Moroso e tal, em relação a mais um filho aí. Não, de filho encerrou. Assim, o cara não é um casal muito novo, né? Não, demais. Sim, demais.
Não, assim, vou dar o spoiler já, né, do que tá Sim. por vir aí. Até o final de maio a gente já deve estar inaugurando. A gente vai pra inauguração. Show. Com certeza, vocês já estão convidados, inclusive. Não sei como é que vai sair a inauguração, mas Sim. a abertura vai ser agora no final de maio. Então, é um projeto que a gente está muito feliz, porque a gente vai conseguir centralizar tudo dentro da nossa casinha, que era um sonho para a gente, né? Então, a gente vai conseguir fazer com que o cliente ele tenha uma experiência gastronômica real, do início ao fim. Ele vai poder consumir a pizza e vai poder tomar o gelato. Muitas pessoas nem sabem que a Forno Moroso é nossa, né? É no mesmo grupo, Sim, no grupo eu e o André. Sim, mas Eu e o Moroso, né? Grupo No mesmo familiar. Você entendeu pra gente criar o nome do grupo, né? Grupo familiar. E aí é um projeto que a gente está acreditando bastante porque ela resgata um pouco a essência do que a gente sonhou para a Amorose. A gente pensou na Amorose aí há 7 anos atrás como um projeto de pizza em fatia. Os clientes chegam, pegam a fatia, que é uma bela vitrine, assim, com vários tipos de sabores, onde o cliente pode escolher e comer uma fatia, como é na Itália, assim, como é bem tradicional na Itália. E lá a gente vai poder dar esse formato com a mesma experiência que se existe na Itália. Então, o cliente vai ter vão ter 2 formatos de atendimento lá na loja, né? E aí, recapitulando, vai ser na Frederico Borges, né? 624, viu? Daqui a pouco. E aí, no andar de baixo é a Belucci, né? A gente deu uma mordida ali na lateral direita, onde vai ter um acesso para as escadas para o primeiro andar, que na última sala é nosso escritório, permanece, e aí vai ter a produção com essas 2 salas que a gente ampliou. Então, a gente abriu um janelão, vai estar bem luminoso, o projeto tá belíssimo, tá? Tipo, muito bacana. E embaixo vai ter uma vitrine com as fatias das pizzas. Massa. E depois das 18 horas, o cliente pode subir e ter a mesma experiência que ele tem sentando com os amigos, com a turma toda e tal, como já é no Rio Mar, por exemplo. Legal. Massa. Então, esse projeto, assim, a gente está bem confiante nele, porque, de fato, assim, a Frederico Borges, ela virou a queridinha dos olhos, né? Então, assim... Porque ali, se eu não me engano, tem um projeto de ser até a prefeitura chama, não sei se é centro gastronômico. Polo né? gastronômico. Polo gastronômico. sim. E já é considerado, né? Já é Já. considerado. Sim. Então, para a gente, assim, vai ser muito bacana, porque a gente vai conseguir centralizar também a produção nas nossas asas, vamos dizer assim, vai ficar tudo pertinho da gente e vai facilitar bastante. Aí dá pra perceber o carinho que vocês têm lá pela primeira loja, né? Né? A gente tem a nossa loja de rua, enfim, Legal. é a nossa casinha que a gente tem muito carinho. Mas, assim, uma outra coisa que está muito forte, assim, para os nossos investimentos agora e atenção é essa parte de eventos, né? Então, quem tiver aí casamento previsto, quem tiver aniversário de criança, enfim, o que for. Toda essa parte de evento a gente está muito forte, então... Dá pra te conectar, inclusive, com o Cid, que ele também faz parte aqui do estúdio. Ele trabalha só com isso, que eu não sei se Legal. conhece a Splash. Não, Né? Ele trabalha só com essa parte de casamento, eventos, depois eu legal, gosto de vou conectar saber. com ele. Sim, vai ser Legal, bom. também. Porque Porque os eventos é uma parte que todo mundo gosta quando Sim. chega o sorvete, entendeu? Sorvete, pizza. Sim, É uma experiência Assim, para o convidado. são 2 produtos que às vezes aqui não tem o costume de pensar, não? De Sim. ter num próprio casamento, por exemplo, evento corporativo, que seja. Mas todas as experiências que nós já fizemos todo esse ano de evento, que nós participamos, não? Como terceirizados, sempre foi um grande sucesso. Então, é também uma coisa que é difícil que as pessoas pensam de primeira instância, mas Sim. depois Querendo ou não, aqui ainda tá muito arregado aquele negócio só do salgadinho, né? O pastelzinho, mas exato. Sim. realmente faz sentido. E essa proposta da pizza também, Bruno, assim, não é uma pizza qualquer, no sentido que a gente veio com o diferencial na Amorose para uma pizza de 72 horas de fermentação natural, que é uma pasta madre, é um fermento natural, né? Então ela é uma pizza de alta digestibilidade, é uma pizza leve, com sabores italianos. Então, assim, é uma experiência de fato, é totalmente diferenciada. Ela não é redonda, a fatia não é triangular, ela é retangular e a fatia é quadradinha ou retangular, entendeu? Então é bem diferenciado. Ela é pra uma comer maçã. com a mão, viu aí? Não é pra botar a pizza romana você come com a mão. não é pra botar ketchup mão, né? Não é pra botar. Não, eu já não tô óbvio. Só um azeitezinho ali, né? Exato. Sim. Dessa forma. Então, com a Amorose, a gente assim, vai oficializar as nossas 2 empresas no mesmo espaço. Então, praticamente todas as lojas hoje vão ser em conjunto.
a Belucci e a Amoroso. Aqui no Meireles, no Rio Mar já é assim, E em Recife também é assim. É por isso que são como 3 lojas, mas são Mas 7. tem aham. entendeu? Porque aí a experiência Mas no é Iguatemi completa. vocês se vê assim também? Porque lá praticamente no Iguatemi é mais como se fosse um quiosque, né? Pronto, o Iguatemi tem a novidade. Nós fechamos tem uns 3 meses. 2 meses. 2 É. meses. Lá Exatamente para É. esse. Pra poder dar. Já a gente tava pegando essa informação aqui. Quentíssima. Exato. Lá foi um negócio assim, não sei nem se vale a pena eu contar assim, mas basicamente, resumindo, nós chegamos no Iguatemi 9 anos de loja, né? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Foi nossa primeira loja depois do Meireles, né? Sim. E aí é uma loja que tava com contrato. A gente queria mudar de ponto, né? A verdade Sim. é essa. A gente É porque ela separou é uma ponto- pegada de um quiosque. Tipo assim, pelo menos no Rio Mar eu já tenho a impressão, tipo assim, quando eu subo lá no Rio Mar, ele já é naquele ambiente que o pessoal chama de Sim. gourmet. É, gourmet. Né? Que já reflete muito Isso. a marca de vocês. Exato. Lá no Iguatemi, tipo, ele fica muito no cantinho, tipo assim, na saída do estacionamento. Exato. Sim, sim, sim. Aí esse é o nosso desafio de shopping. Assim, pô, a gente Sim. tá meio com pavor de shopping, porque... Porque assim, a as gente tá- estratégias mudam Sim, do shopping, aí mudam. você. E aí Deve ter que dar a aprovação deles. Exato. Exato. Aí o shopping se comporta basicamente no que é favorável para ele. Então, depois de 2 anos, a gente precisava trocar de ponto, e aí não tinha um ponto que a gente desejava. Sim. E aí, basicamente, a gente foi convidada a se retirar. tipo- Porque eu tava com um contrato vencido, porque eu tinha que mudar de loja. Eles propuseram ideia, depois deram para trás, enfim, foi um negócio meio. A gente se sentiu um pouco injustiçado com o sim. que aconteceu lá. Sim. Mas o que é que a gente entende também? Que eu acho que é uma lição muito forte que eu posso ter hoje como empresária. Nunca deixe ninguém tomar as decisões por você. Né? Tipo, sempre tome as decisões. E foi a melhor coisa que aconteceu. Assim, no fundo, depois que a gente fechou o Iguatemi, muitas outras portas se abriram, né, Moroso? Faz parte. Faz Faz parte. Alô, Tati, ele sabe, você que tá assistindo a gente recebeu uma reclamação Já temos aqui algumas reclamações Vamos aí. lá. Não, mas é por isso, mas assim, É o padrão deles, não né? é porque Sim. Iguatemi, não é porque Rio Mar, não é porque Sim, é outro. é. O problema é exatamente isso que eu falei para vocês. É o modelo de negócio. Exato. Eu hoje não gosto muito, não. Eu gosto de ser livre de fazer o que eu quero da minha empresa, no bem e no mal. Sim. Se erro é porque Quero derrubar a parede, eu Exato. consigo, né? O horário eu posso abrir qualquer Sim. horário. Se quero fazer uma estratégia de marketing, eu posso fazer, não tenho é bom. nenhuma Precisa de bloqueio. autorização. Exato. verdade. Aí lá a gente se sentia muito engessado em qualquer shopping, não é para É, Iguatemi, tá? sim. Sim. Em qualquer shopping. Infelizmente é sim. desse Não, jeito, que não faz parte da minha filosofia de empreendedoria. Exato. Não, e eu tô falando assim, mas o contrato, eles poderiam fazer isso de fato, né? A gente Sim. se sente injustiçado mais com Sim. uma coisa, sim, né? Mas, enfim. Exato. É porque a gente teve outra tava pessoa, dentro- ela também assim, rapaz, 2 shopping, o que mais me acolheu foi esse aqui. Sim. Mas faz Mas parte. legal. E em relação à loja de rua, assim, vocês pretendem futuramente, uma visão futura de ter outra loja de rua, e nem que seja outra cidade? Como é que tá essa expectativa? A visão aí. Sim, a gente tem. Hoje como hoje, a gente está esperando que o mercado pós-pandemia volte o que era em 2019, porque Sim. ainda hoje não posso te Ainda dizer não que tá. tá, mas não tá. Tipo, depois da pandemia nós vimos que teve um ano que pegou muito, aí depois que decresceu muito, aí Sim. depois tá bem Oscilando. estável, exato, bem estável a economia, E, especialmente querendo ou não, para o mudou um gastronômico. pouco o comportamento do Exato, consumidor. exato. Mudou demais. Então, até hoje, a gente achou, além de toda a recuperação pós-pandemia, a gente achou bem seguro fazer passos um pouco mais ousados de como a gente fazia Sim. antes da pandemia, tá? Mas, com certeza, os projetos futuros... Durante a pandemia, nós fizemos o quê? Num grupo, não? A gente fala de grupo Família Sim. Belucci, nós fizemos um investimento interessante no lado da energia solar, por exemplo. A gente Eu vi, viu tá isso aí. comentando aqui. Exato, na energia solar. Então, nós fizemos uma usina. Como a gente queria botar usina solar para nossos empreendimentos, nós fizemos, a gente não tinha um terreno de propriedade, nada, a gente precisava investir, aí nós fizemos o quê? Fizemos um investimento bem maior para atender também outros clientes. Então, nós Legal. hoje temos uma usina... Pra que- atender B2B, na verdade. Exato. Então, nós hoje temos uma usina que atende a Belucci, E outras- mas atende também outros 5 clientes. Vocês atendem CNPJ, no caso. Entende? Atende CNPJ. Então, vocês vão atender a gente aqui do estúdio. Sim, vamos conversar. O que nós fizemos são clientes que mais ou menos consomem quanto a Belucci, porque as nossas usinas, nós fizemos várias usinas da mesma dimensão. Sim. Então, como não é o nosso core business, Sim. Sim. a gente
Vocês viram uma oportunidade, na verdade. incluir Já tem os aqui o clientes. terreno, tem essa possibilidade de... Exato. Fizemos Não, a gente nem investimento. tinha um maior. terreno. A gente comprou. Comprou o terreno, colocou a placa. Exato. Sim. Foi legal. E massa. quando surgem essas novas ideias de negócio, vocês compartilham ou tipo assim, eu vejo que eu... Não. A gente compartilha. Sim, 100%. Entre a gente, você Isso, fala? sim. Sim. Com Ah, certeza. tudo Legal. indivíduo. Sim. Legal. Exato. E tem um clube, eu vi o Clube do Livrinho, é? O Clube do Livro. Pois é, aí tem. Eu tô dizendo, porque Não, aí são muitas ideias. É só ela, né? Loucura. É só ela, né? Não, mas eu divido com você as ideias também. Não, mas a Afra tem uma ideia muito massa. Eu lembro que da época da Passo também, aqueles ovos todos personalizados. Pintado à mão, né? Com Isso. os tecidos e tal. Isso é legal. Não, eu sou uma apaixonada por literatura infantil, eu amo, assim, né? Sim. E aí, junto com uma amiga, a Elba Aquino, uma jornalista, amiga linda, maravilhosa, ela também é apaixonada, né, pela leitura, pelo mundo infantil, a maternidade e tudo, e a gente montou um clubinho dentro do nosso condomínio, assim, era uma brincadeira, assim, que surgiu, onde eu lia o livro para as crianças e ela fazia uma atividade artística, né? Nossa. E aí foi algo que foi legal, deu certo, a gente criou uma página e tudo, e aí tem novidades aí por vir, porque a Elba, como jornalista, ela tá à frente do jornal Opinião, né? E aí a gente tem uns projetos aí próximos aí, em breve, voltado para a parte da maternidade, da leitura, enfim. Vão ter Legal. podcast também lá. Olha aí, que massa. Apesar da estrutura, a gente Massa. leva, viu? Não, ela tem a estrutura Tem a por conta estrutura, né? do próprio Do jornal. próprio jornal, sim, do próprio massa. jornal. Isso é massa, porque E o aí- podcast ele te dá um bom alcance É. em relação à sua mensagem. Porque, tipo assim, a proposta aqui do Clube Cash, né? Porque a gente desenhou, que a gente faz também muita coisa em conjunto. A gente tem também essa visão de, assim, de rapaz, a gente aqui é um negócio. É um negócio, É um negócio. sim, E a gente com tem certeza. que trazer. A gente tá agora fechando os Media Kit para ter patrocinadores. Aham. Para pôr na tela, o cara quer só na tela, o cara quer só que apareça aqui no YouTube subindo aqui um QR Code, o cara quer Perfeito. essa ação, o cara quer que a gente deguste aqui na hora, quer que eu ofereça para o convidado. Aham. Tudo isso a gente está montando para não ser algo também muito solto. A gente Sim. pensa muito também como se fosse no cliente. Sim, né? Então, perfeito. cara, o que vocês almejam? Qual a estratégia que vocês querem que a gente faça para vocês? Porque assim, se fosse só pra receber um dinheiro, um patrocínio, quem já teria, Já mas teria, não já é... recebemos. Não é... Pois é. não- É igual o Roberto falou É. aqui, de proposta a gente já recebeu. Tipo, cara, fala aí que só conta o bote lá no dinheiro e tal. Olha aí. Não, cara, Mas estamos não é desenhando assim, algo bacana exato, para poder oferecer, inclusive voltado para isso, experiência. É, Não só exato. pelo Exato. dinheiro em si, né? Porque Isso é o interessante. nosso propósito aqui realmente é conectar empreendedores, né? Trazer essa mensagem do empreendedorismo, tudo que... E aprender, né? Claro. É lógico. E é uma troca, né? É uma troca, mas realmente pegar essa mensagem, assim, a experiência que vocês têm, né, dos convidados e transmitir aí para nossa audiência, para quem está começando. Né? A gente sabe que existem diversas realidades, que é em casal, familiar, a pessoa que está começando sozinha. Então, às vezes, você ouvindo, né, a tua experiência consegue de alguma forma ajudar aquela pessoa Sim. ali. Então, essa é a nossa maior missão aqui. Né? Aham. Massa. No caso do Clube da Leitura, vai ser voltado para a maternidade, entendeu? Sim. E aí Massa. com convidados que tenham dentro dessa temática. Legal. Muito top. Mas eu sou fã também desse projeto de vocês, então Legal. muito Não, legal. lembra, as pessoas que naquela época fizeram parte, quando o clube era pequenininho, eu sou muito grato, porque teve uma época que o clube começo. não era nem cobrado, não tinha nada de cobrança. Eu chegava e falei assim, meu irmão, tem que fazer Não era algum nem um jeito, negócio é, ainda, tem que né? fazer algum jeito de ganhar dinheiro, porque tá parecendo projeto social. E quem me deu esse estalo foi até o João Klepper, né, que é o maior investidor hoje do Brasil. Uma conversa que eu tive com ele, falei, meu irmão, Tem que fazer esse negócio. Não tem como Como vocês eu não falei no projeto. começo, Exato. todos os projetos precisam ser remunerados, Precisa, entendeu? Não é só Não vive como nada, todo senão mundo fica... amor. Não. Porque eu também tô nessa jornada, eu tenho uma filha, sei que é um desafio. Exato. Sei que é um desafio. Exato. Mas, cara, sensacional. Caraca, realmente esse papo... fechou aqui. Não, Tá pra muito mim. massa. E o que, é que a gente faz aqui Legal. no final? A gente sempre pede pro convidado, né? A gente faz um concurso cultural aqui pra vocês oferecer algo pra audiência. Então, Ah, beleza. o Ailton vai postar uma fotozinha da thumb lá. Uhum. E aí o pessoal vai comentar o quê? Pelute, né? Velute, né? Marca 2 amigos. E aí tá seguindo. E aí Aí- faz tá o seguindo. todo. faz aí o- o que a gente pode oferecer pra nossa audiência? A gente pode fazer uma embalagem para viagem dessa de 1.300 ml que eu trouxe Olha para aí. vocês. Show. Que aí, como vocês vão definir quem vai ganhar ou não? Como é que funciona o sorteio? A pessoa Tem um comenta, sorteio? a pessoa comenta lá e Marca a gente, e tal. aí a gente bota uma data e a gente faz o sorteio. Tá bom, pois A gente podem avisa. contar aí, ó, A gente gente. avisa. Capricha aí nos comentários e tal. Bota Porque vai Velute, marca ganhar. 2 amigos. Exatamente. Vai ganhar o que a gente ganhou aqui, galera. E Olha tá aí.
Olha. bom, tá tendo até uma briga lá fora ali. Vai ficar com medo, Mas né? você vai poder escolher o sabor que você quiser. Legal. Então, comenta, marca os amigos. Top, Bacana, top. realmente show de bola. Massa. E, gente, brigadão pela participação. Foi muito Obrigado a top você. o papo, foi muito massa essa Obrigada troca. a você, gente. É bom te rever novamente, já. Prazer todo meu, Muito Bruno. massa. A gente, tipo, me conectando com a Manu, eu disse, mano, a gente tem que conversar mais, porque faz tempo que a gente nem se É. via e, tipo, era muito assunto. A gente estendeu a noite conversando. Depois que terminou o podcast, a gente ficou aqui até... Ficou até não sei o que. Foi conversando e tal, então, tipo, tem muito assunto que é bem bacana. E essa troca que a gente tem, tipo, aprende demais, da Maria. Claro, com certeza. Pra mim, Vocês eu estão de gosto parabéns, demais gente. de, tipo, de bater um papo assim com gente que empreende. Negócio, eu acho que, tipo assim, eu sempre comento, né? Você fala pra Ailton que quem empreende no Brasil realmente tem que ser valorizado, porque a gente que faz a economia girar, né? E muita gente não tem essa valorização, né? É como você tá comentando, tipo assim, na época da pandemia, eu tava pensando em fechar, né? E, tipo assim, não tem uma rede de apoio. Não, cara, espera aí, não fecha Espera não. ainda, não Você vai te sustentar aqui porque tua marca já gerou tantos empregos, né? Querendo ou não, tu impacta famílias, né? Porque tu contrata a pessoa e tal. Sim. Então isso realmente é fundamental e a gente tem que levar essa mensagem. É por isso que hoje o almoço é com o senador, eu quero dizer, cara, é o seguinte, vamos ajudar a gente daí, os empreendedores. A gente precisa de ajuda, né? A gente é meio solitário. Sim. Precisa desse apoio. Obrigadão, cara, pela Obrigada, participação. Qual é o Instagram? Ah, eu cheguei de vocês. A Belute é @belutialateria e a Amoroso é Forno Moroso. E o teu, pessoal? O meu pessoal Afra Colodete e o André. Não tenho ideia. Ele não é muito presente. Sigam só as empresas, né, André? Siga Siga as empresas que já dá certo. Só consegue encontrar. Consegue. Verdade. Mas E o massa. teu aí, pessoal? Eu é Ailton Vasconcelos _ e o seu? O meu é F. Bruno Santos Gari. Claro que vocês estão acompanhando o Clubecast, a gente tá seguindo o Clube Endorismo. Ainda tá Clube Endorismo lá no nome, né? Mas sigam lá o clube que vocês vão ter muita coisa bacana pra vocês. Verdade. Brigadão. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.